Olá pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse tópico de limites no infinito, limites infinitos e expressões indeterminadas. Limites no infinito, quando a gente está falando sobre limites no infinito, a gente está querendo dizer quando o x vai para mais ou menos infinito, tá? Isso que quer dizer indicativo dessa expressão. Assim, a gente vai definir limite no infinito da seguinte forma: seja um conjunto x contido em R ilimitado superiormente. Então, com f de x em R, tal que limite, quando x vai para, digamos assim, mais infinito de f de x, a gente vai dizer que esse limite aqui vai ser igual a L quando acontecer o quê? Quando L, esse valor L aqui em R, né? Quando L satisfizer a seguinte condição: para todo o epsilon maior que zero, perceba agora a diferença, existir um certo A maior que zero, tal que para todo x em x, né? Os valores de x em x, e o x maior do que esse a gente tenha o f de x tão perto de L quanto se queira, tá? Então, para todo epsilon maior que zero, eu vou dizer que existe um certo valor real, positivo, tal que se o x for maior do que esse a, o f de x está tão perto de L quanto eu queira. Só para ilustrar esse gráfico, né? Seria um gráfico desse tipo. Por exemplo, se você tem aqui uma certa função aqui no infinito, ela assume um comportamento assim, tá? Aí você tem que esse f, né, a f de x vai convergir para um certo L, se para todo epsilon maior do que delta, né, então, ó, maior do que zero, a gente vai sinalizar como sendo aqui, ó, o L menos epsilon, o L mais epsilon, existir um certo valor de A aqui no domínio, tal que para todo x que você pegar para frente desse A aqui, ó, para frente desse a sua função, a imagem da sua função, vai estar contida dentro dessa faixa aqui, ó, tá? E aqui, de fato, no desenho que eu fiz, dá pra gente verificar isso, né? Todas as imagens aqui, né, a partir do A, né, depois do A aqui, né, nesse pedaço aqui, eles vão estar contidas aqui nessa faixa, tá ok? De forma análoga, a gente vai definir o limite de f de x quando x tende a menos infinito. No caso, para essa definição aqui, a única coisa que a gente vai precisar trocar lá em cima é o seguinte: a gente continua tomando aqui, né, um a maior do que zero. A gente vai precisar do que o nosso domínio seja ilimitado, no caso, inferiormente, né? Porque a nossa função, nosso x vai para menos infinito. E eu vou tomar os valores de x menores do que menos a, tá? Agora, por convenção, a gente toma o a positivo, porque isso facilita nas demonstrações e na gente lidar com as propriedades. Outro ponto é que as propriedades para essa definição que a gente fez agora de limites do infinito também vão valer, tá? Só fazendo as adequações que se forem necessárias. Não há necessidade de a gente refazer todas as propriedades que a gente fez desde o início para limites. Esses limites, x indo para mais infinito e x indo para menos infinito, se a gente for olhar na reta, a gente tem aqui, né, valores de x que estão indo lá para mais infinito. E a gente tem valores, no segundo caso, de x indo para menos infinito. Apesar de mais infinito e menos infinito não ser um número,
a gente pode olhar para esses limites como sendo limites laterais e assumir as propriedades para limites laterais, assim como a gente fez no tópico anterior. Daí vai valer o teorema 5, que ele dizia o seguinte: se f de x em R é monótona, limitada, então vão existir os limites da f de x, quando x vai para mais infinito, se o nosso domínio for ilimitado superiormente. E do mesmo modo vai existir também o limite da f de x, quando x tender a menos infinito, se o x for ilimitado inferiormente. Esse teorema, ele garante a existência desses dois limites aqui, ou seja, existem um L, um M em R, tal que esses limites vão assumir esses valores reais. Então, para isso, a gente continua precisando que a nossa f seja monótona e limitada. A gente tem, então, os seguintes exemplos. Limite de 1 sobre x. Qual que é o gráfico de 1 sobre x? Quando o x é positivo, 1 sobre x vai assumir sempre valores positivos. Quando o x é negativo, ele assume valores negativos, indo para zero quando o x vai para menos infinito. Então, quando o x vai para menos infinito, o gráfico aqui, ó, tá indo para zero. E quando o x vai para mais infinito, o gráfico aqui, ó, também vai para zero, tá? Então, aqui é zero e aqui é zero. Nos dois casos, o limite existe. Agora, qual que é o gráfico do seno de x? O gráfico de seno de x é zero quando x é zero e ele oscila. Observa que em mais infinito ou menos infinito, ele não tende a assumir um único valor, né? Ele está oscilando para todos os valores de x. Então, em ambos os casos aqui, esse limite não existe. Agora, a função e elevado a x, ela tem a seguinte forma, ela é desse jeito aqui, né? Quando o x está indo aqui, ó, para mais infinito, a função, ela explode, ela é ilimitada superiormente. Então, nesse caso aqui, que o x vai para mais infinito, a gente vai dizer que esse limite aqui não existe. Mas quando a função vai para menos, quando x vai para menos infinito, a minha função exponencial é elevado a x, ela vai tender a zero. Visto esses exemplos, a gente vai falar agora sobre limites infinitos. É quando a própria função f de x tende para infinito, que seria, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a próxima exponencial, né? A função exponencial, ela explode, quando uma função explode. Então, a gente vai passar a assumir o mais infinito como sendo um valor possível, porque igual, nesse caso aqui, a gente disse que o limite não existe, porque a gente ainda não assumiu que uma função pode, que o limite pode ir para infinito. Vamos então fazer a definição, né? Limites infinitos. Sejam x em R, A pertencente ao conjunto dos pontos de acumulação de x, desculpa, aqui tá errado. É o conjunto x, o domínio contido em R, A pertencente ao conjunto dos pontos de acumulação de x e F de x em R, tá? Como a gente vai definir aqui, né, limite quando x tende a de f de x? A gente vai dizer que esse limite aqui, ele é mais infinito quando... Agora, ó, quando para todo a maior que zero. O que eu quero dessa definição aqui, ó? Vamos olhar aqui, só pra gente ter uma noção intuitiva. Eu tô aqui com uma função que ela explode em A. Então, a função, quando ela tá chegando perto, já ela explode, tá? Então, eu vou na definição dizer que... Tá chegando lá para infinito, tá? Eu vou na definição dizer que para todo o A que eu pegar aqui no contradomínio, então, volto com ele aqui, ó.
E eu consigo obter no domínio um valor de delta, tal que qualquer x que eu pegar nessa faixa aqui, ó, a imagem do x vai me dar um valor acima do A. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Tal quando para todo o A maior do que zero, todo A maior que zero, vai existir um certo delta maior que zero, que é esse delta aqui que eu peguei, né? Tal que se x, né, menos A tiver entre zero e delta, como o A tá aqui nos pontos de acumulação, eu preciso manter esse maior do que zero aqui, tá? E x pertencer a x, então, o que que eu vou ter? Que a imagem, lembra lá, né, que a imagem aqui vai ser maior do que A. Então, o f de x vai ser maior do que A. Agora, a gente, para fixar as ideias, a gente vai fazer, dessa definição, a gente vai fazer esse exemplo aqui, ó, tá? Limite, quando x tende a A, da função 1 sobre x menos A ao quadrado, essa daqui, ó, é a nossa f de x. Ele é igual a mais infinito. Vou fazer de roxo para diferenciar. O que que eu quero mostrar? O que que eu preciso mostrar? Vamos escrever a definição aqui, ó. Eu preciso mostrar que para todo A maior que zero, eu preciso mostrar que existe um certo delta maior que zero, então eu preciso, ó, exibir esse delta aqui, tá? Eu vou ter que encontrar ele, tal que se zero é menor que x menos A é menor do que delta, e x em x, não pode esquecer disso, isso aqui vai implicar que a f de x é maior do que A. Escrevi a definição aqui, tá? Então, eu quero encontrar esse delta. Mas, vamos reescrever o que que é essa f de x aqui ser maior do que A. F de x ser maior do que A é a mesma coisa, tá aqui minha f de x, tá? É a mesma coisa que 1 sobre x menos A ao quadrado ser maior do que A. Mas veja bem, o A é maior que zero. Esse termo que tá aqui embaixo, ao quadrado, é maior que zero. O que que eu preciso encontrar? Olha para cá, para a seta. Eu preciso encontrar um delta que satisfaça qual condição? Essa condição aqui. Então, a gente vai estudar um modo de deixar essa expressão parecida com essa expressão, para a gente conseguir ver quem que é o candidato ao meu delta, tá? Então, ó, preciso aqui achar um delta, né? Então, primeira coisa, eu tenho que trocar esse x menos A de lugar aqui, já tem um x menos A aqui, tá? Eu vou passar esse x menos A para cá, ó, tá? Então, vamos escrevendo aqui. Isso daqui é a mesma coisa, então, vou trocar o A e o x menos A de lugar. Isso daqui não vai implicar mudança do sinal da desigualdade, como eu já falei. Isso aqui é maior do que zero, e o x menos A tá ao quadrado, ele é maior do que zero. Maior ou igual, maior só, porque o A tá nos pontos de acumulação. O x não pode assumir esse valor. Só que veja bem, eu não quero x menos A encontrar alguém maior do que x menos A ao quadrado. Eu quero encontrar alguém que é maior que o módulo de x menos A. Então, eu vou tirar a raiz dessa expressão aqui. Então, olha, isso vai ficar 1 sobre raiz de A maior. Raiz de x menos A ao quadrado é igual ao módulo de x menos A, tá? Então, ó, encontrei essa expressão aqui, tá? Vou fazer o quê? Eu vou assumir o delta igual a 1 sobre raiz de A. Se eu pegar aqui o delta igual a 1 sobre raiz de A, eu vou obter, então, a definição que eu preciso para mostrar que o limite de 1 sobre x menos A ao quadrado, quando x tende a A, é mais infinito. Aí eu quero que vocês reescrevam toda essa definição, verifiquem que, tomando delta igual a 1 sobre raiz de A, eu obtenho a definição, tá bem? Fazer esse, eu faço, né, o exercício aqui, né? De trás para frente, eu vejo o que que eu quero para chegar no delta que eu preciso.
vendo? Se vocês forem olhar no livro, o livro tá indo de frente para trás, né? O livro já te apresenta direto, olha, gente, basta vocês pegarem esse delta aqui, que vocês vão obter o f de x maior do que a para qualquer ar que vocês tomarem. Lembre-se, né, que como é para todo A, é lógico que o meu delta vai ter que depender do A que eu tomei. Ou seja, o delta que você vai encontrar, que a gente vai encontrar, ele vai precisar de depender do A. E de fato aqui a gente tem, né, o delta dependendo do A, igual a 1 sobre raiz de A. Uma observação é que os limites laterais, quando o x vai para A pela esquerda ou quando ele vai para A pela direita, e os limites do infinito, ou seja, quando o x vai para mais infinito ou menos infinito, eles vão ter definições análogas nesse caso, nessa definição que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, o limite quando o x tende a A pela direita, então se a gente tem aqui um certo valor de A e o x tendendo a pela direita aqui, né, de 1 sobre x menos A, esse gráfico dessa função, ele é assim, né, aqui no esboço. Então, quando o x tende a pela direita, ele vai para mais infinito, e quando o x tende a pela esquerda, o x menos A, né, se x tende a para a esquerda, x menos A, ele vai ser um número negativo, tá vendo? Tá aqui x, né? X é menor do que A, é um número negativo. Então, esse gráfico aqui, ele é assim, né? Quando x tende a A pela esquerda, por valores menores que A, isso aqui vai tender a menos infinito. Aqui o limite, né, de E elevado a x, quando x vai para mais infinito, a gente já viu que esse gráfico aqui é desse tipo, né? Então, se x está indo para infinito, para mais infinito aqui, a gente tem que a função explode, então esse limite aqui também vai para mais infinito. E aqui a gente tem uma função, né, x elevado a k. Então, nesse caso aqui, né, na parte positiva, quando o x vai para mais infinito, de todo jeito, aqui a gente tem uma parábola positiva. Da parte negativa, né, quando o x é negativo, vai depender, né, da potência k. Mas, quando o x vai para mais infinito, a gente sabe que essa função aqui, ela explode e vai para mais infinito. Pessoal, sempre lembrando o seguinte, esse termo aqui, né, mais infinito, menos infinito, até então, quando a gente tinha uma função que explodia, a gente dizia que o limite não existia. Então, esses limites aqui, né, mais infinito e menos infinito, ele não é de fato um número. Então, eles não vão expressar esse limite aqui exatamente no sentido do termo, ok? Eles daqui são, a gente está colocando, né, admitindo que a gente pode dizer que o limite vai para mais infinito e menos infinito. A partir do momento que a gente admite que o limite ele pode ir para mais infinito, então aquele teorema 5 que a gente fez, ele já vai valer para toda função, independente da função ser limitada ou não. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui esse primeiro exemplo aqui, a gente tem que essa f de x aqui, ela é uma função ilimitada, mas o limite, mesmo assim, ele existe em todos os pontos do domínio, tá? A mesma coisa aqui para essas duas outras funções, para qualquer função que seja monótona, né? Então, por exemplo, aqui, esse ramo do gráfico é uma função monótona. Então, para todos esses pontos, ela existe. Esse ramo do gráfico aqui é uma função monótona. Então, para todos os pontos desse gráfico, o limite existe. Essa função aqui é uma função monótona. Então, para todos os pontos desse gráfico, o limite existe. Essa função aqui é independente, ela vai para cá ou se ela for para cá, por exemplo, né? Digamos, então, vamos avaliar só a parte positiva, né? Colocar x igual a r+. Então, é uma função monótona, então, todos os pontos do domínio para esse gráfico aqui, o limite existe. A gente vai falar agora sobre expressões indeterminadas. A primeira expressão que a gente vai falar é sobre 0 sobre 0.
tá? Essa expressão, ela não tem sentido aritmético, tá? Em geral, se a gente tem limite de f de x igual a limite de g de x, quando x tende ao mesmo limite, digamos x tendendo a A, por exemplo, as duas igual a zero, eu nada posso falar, em geral, sobre o limite da f de x sobre g de x, tá? Esse limite ele pode existir quando x tende a A, aqui no caso. Esse limite ele pode existir, pode assumir qualquer valor real, ele pode até não existir. Eu vou dar aqui alguns exemplos em que limite da f de x e limite da g de x é zero e o limite f de x sobre g de x, ele se comporta de maneira diferente nos casos dos exemplos. Primeiro exemplo, aqui eu pego uma constante em R e pego a f de x valendo c de x e g de x valendo x. Veja que o limite, quando x tende a zero, de f de x é zero, tá? F de x é igual a c de x, então ele é zero. E limite de g de x, quando x tende a zero, como g de x é uma função constante, também é zero, tá? Agora, quanto que vai valer o limite de f de x sobre g de x quando x vai para zero? Vai ser limite, quem que é f de x? C vezes x. Quem que é g de x? X. Quando x vai para zero, isso vai ser igual, corta o x com x, limite de uma constante quando x vai para zero, então isso daqui é a própria constante c. Então, nesse caso, o limite existe. Agora, se eu tenho f de x igual a x vezes seno de x e g de x, a função constante igual a x, eu tenho da mesma forma que o limite da f de x, quando x tende a zero, é igual ao limite da g de x. Esse limite aqui da f de x, a gente já fez ele anteriormente, tá? Quando x vai para zero, aqui quando x vai para zero. Ambos são iguais a zero, mas veja aqui, limite de f de x sobre g de x, quando x vai para zero, vai ser igual, quem que é f de x? Vai ser igual ao limite de x vezes seno de 1 sobre x, tudo isso sobre x. Isso vai dar limite de seno de 1 sobre x, quando x vai para zero, e a gente já viu que esse limite aqui não existe, tá bem? Então, a gente viu dois exemplos, né? Com as duas funções aqui, né? Primeiro exemplo, os dois limites estão indo para zero, e o limite aqui da divisão, né, da f de x sobre g de x é igual a uma constante. Agora, no segundo exemplo que a gente viu duas funções, tal, que seus limites são iguais, né, vão para zero, mas o limite aqui de f de x sobre g de x, ele não existe. Então, em geral, a gente não pode afirmar nada dessa expressão aqui, zero sobre zero, né, quando a gente tem um limite indo para zero, outro limite indo para zero. Em geral, a gente precisa analisar caso a caso. O segundo caso que a gente vai falar sobre expressões indeterminadas é sobre a expressão infinito menos infinito. Também é uma expressão indeterminada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que pode existir o limite da f de x, não vou omitir aqui x tendendo, tá? Mas é quando x tende para o mesmo limite, o limite da g de x. Podem ir para infinito, tá? Digamos mais infinito, né? E o limite da f de x menos g de x assumir ou valores arbitrários ou até mesmo não existir. Então, vamos dar aqui dois exemplos em que acontecem esses dois casos. Vamos aqui, então, no primeiro exemplo, a gente tem aqui essa função f de x igual a c mais 1 sobre x menos a ao quadrado. Então, a gente tem aqui um gráfico do tipo, aqui, né? Quando a função tende a A, quando x tende a A ou pela esquerda ou pela direita,
digamos que seja aqui o C, né? Essa função aqui, ela explode. E no infinito, tanto mais ou menos infinito, ela é assintótica a essa constante C aqui, tá? E no caso, né, da g de x, né, vou fazer o gráfico de roxo aqui. No caso da g de x aqui, igual a 1 sobre x menos a, gente já viu que esse gráfico aqui, ele é mais ou menos assim, né, o esboço do gráfico aqui, como eu consigo fazer. É o gráfico de cima transladado em C, unidades para baixo, digamos C positivo, A positivo, ok? Em todos os casos, o limite quando x tende a A, tanto pela direita quanto pela esquerda, é mais infinito, ou seja, o limite da g de x, da f, é igual ao limite da g, que vai para mais infinito, mais o limite quando x tende a A de f menos g, olhando aqui para a expressão das duas funções, é isso, né? C mais x menos a ao quadrado, 1 sobre x menos a ao quadrado, então isso daqui dá C. Então, a gente tem o limite da f indo para mais infinito, tá? Quando o x tende a A, ela estoura, da g estoura, mas faz sentido falar da diferença, tá? Eles mantêm uma diferença constante igual a C quando o x tende a A. O segundo caso, eu tomo expressões semelhantes, mas aqui no caso da f, ao invés de eu tomar C mais 1 sobre x menos a, eu pego o seno de 1 sobre x menos a. Então, nos dois casos, o limite da f vai ser igual ao limite da g de x, tudo quando o x está tendendo a A, tá? Em ambos os casos, esse limite vai para infinito, mais o limite da diferença de f menos g, quando o x tende a A, ele vai ser igual ao limite de seno de 1 sobre x menos a, e esse limite, ele não existe quando o x tende a A. Então, a gente pegou dois exemplos. O primeiro exemplo, os dois limites vão para infinito, mas o limite da diferença faz sentido falar, ele vai para uma certa constante. No segundo exemplo, os dois limites eles vão para infinito, mas não faz sentido falar do limite da diferença. Então, a gente está aqui mostrando, né, que essa expressão infinito menos infinito, ela é uma expressão indeterminada. Então, ela pode fazer sentido ou não fazer sentido, tem que analisar caso a caso. Com esse exemplo aqui, a gente encerra esta parte de limites no infinito, limites infinito e expressões indeterminadas.